No tópico anterior, nós conversamos sobre exportador e importador. E agora, neste tópico, nós vamos falar sobre o transportador marítimo. É aquela figura que leva a carga de um porto a outro. Mas para começarmos a falar sobre o transportador marítimo, eu gostaria de dar algumas definições que foram mencionadas, como, por exemplo, matéria-prima, produto, carga, mercadoria. Vamos imaginar, entender esses conceitos, um refrigerador, uma geladeira. Era para ser construída, ela necessita de quê? De matéria-prima. Ela vai necessitar, por exemplo, do aço, das folhas de aço, do compressor, de parafusos. Então, esses itens para a indústria nada mais é do que a matéria-prima. Essa matéria-prima eles vão transformar em um produto. E o que é este produto? É a geladeira. Muito bem, tivemos a matéria-prima, transformamos no produto. Ora, a indústria, ela fez esse produto, fabricou esse produto para ser colocado o quê? Em venda, para ser levado para uma distribuição, para uma loja, para ser vendida. A partir do momento que tem esse ânimo de vender o produto, ele se torna uma mercadoria. Esta mercadoria, para chegar ao seu cliente final, a loja, o departamento, ela tem que colocar esta mercadoria em um meio de transporte. Geralmente uma geladeira, transporte rodoviário. No momento que esta mercadoria está no meio de transporte, ela passa a chamar-se carga. Ela deixa de ser uma mercadoria para o transportador rodoviário e se transforma em uma carga. Muito bem, chegou a mercadoria, chegou a geladeira ao seu destino, na casa do consumidor. Esta carga, que é do meio de transporte, para o consumidor, no momento que ele recebe, se ele não tem o ânimo de comercializar, esta carga se transforma em um bem. Resumindo, nós temos a matéria-prima, é transformada num produto, o produto, quando é colocado à venda, ele se transforma em mercadoria, quando esta mercadoria é colocada no meio de transporte, ela se transforma em carga. E quando esta carga é entregue ao seu destino, ao seu dono, a quem tem a propriedade, ela é transformada em bem, ok? Então daqui para frente, quando nós falarmos em mercadoria, quando falarmos em carga, quando falarmos em bem, produto ou matéria-prima, vai depender do contexto que nós estamos falando. Se nós estamos falando em levar um produto a um cliente, não estamos falando ainda das fases de comercialização, não estamos falando ainda das fases de transporte. Se falarmos em carga, nós estaremos falando de um bem, de uma mercadoria que está no meio de transporte. Muito bem, vamos passar a falar agora propriamente dito, do transportador marítimo. E vamos fazer duas definições. Vamos dizer duas definições, para ficar claro quanto à movimentação da mercadoria, quanto ao transporte de carga. Primeira, nós temos uma mercadoria. Esta mercadoria tem que ser levada do Brasil, por exemplo, até um país no exterior, Europa, Bremen, Antuérpia, Roterdã, qualquer país. Muito bem, esta carga ela vai ter uma característica. Esta mercadoria vai ter que ser o quê? Desembaraçada no Brasil. A autoridade brasileira aduaneira vai ter que autorizar a saída do país. E ela, quando chegar ao seu destino, através de um transportador marítimo, ela vai ter que ser no país de destino liberada, porque ela saiu do Brasil e vai entrar em outro país. Ela atravessou um limite territorial. Quando isto acontece, nós dizemos que este navio que faz esse tipo de transporte marítimo é um navio de longo curso, tanto na exportação como na importação.
porque na importação vai sair de um país de origem e vai vir aqui para o país de destino, Brasil. Vai ter um regime aduaneiro no país de origem e vai ter outro regime aduaneiro no Brasil. Esta carga vai ter que ser liberada pelas autoridades brasileiras. Portanto, isto é um tráfico de longo curso. Muito bem, mas nós sabemos que tem cargas que saem do próprio porto brasileiro e vai para um outro porto brasileiro. Exemplo, uma carga que sai de Santos, Porto de Santos, num navio e vai descarregar em Suape, Pernambuco. Ora, esta carga não saiu do território nacional, não saiu do Brasil. Ela saiu de um porto brasileiro e foi para o mesmo porto brasileiro. Esse tipo de transporte, ele é chamado de cabotagem. Tudo bem, mas por que cabotagem? Qual a diferença em relação ao longo curso quando falamos em operação portuária? Quando falamos nesta atividade específica de porto? É simples o entendimento disto. Quando nós temos uma carga de cabotagem, esta carga não sofre numa instalação portuária nenhum processo de liberação no recebimento ou despacho quando ela é embarcada. Ela não tem essa necessidade, ela não vai passar de um país para o outro, está no próprio país, no próprio Brasil. Então ela tem um tratamento totalmente diferente. Ela não precisa, em tese, de um terminal alfandegado. Ela não necessita, por exemplo, ter uma armazenagem para liberação ou uma armazenagem para despacho. Tanto é que nós temos na própria legislação, na Lei 12.815 de 2013, a possibilidade de termos o quê? Um terminal específico para cabotagem. O terminal específico para cabotagem, ele não é uma área alfandegada, é uma área comum, porque a mercadoria é uma mercadoria brasileira. É como se eu pegasse aqui, nesse momento, uma determinada carga na cidade de Santos e levasse esta carga para a cidade de São Paulo. Está dentro do Brasil. Não há necessidade de nenhum controle aduaneiro para isto. Ao passo que a carga, quando é uma carga de longo curso, este controle aduaneiro, ele se faz necessário. Então, a principal diferença, quando olhamos uma carga de longo curso e uma carga de cabotagem para atividade portuária, é o fato que a carga de longo curso vai sofrer um processo aduaneiro. Muito bem, mas pode existir uma situação. Que situação é esta? Uma carga vem do estrangeiro, esta carga descarrega, por exemplo, em Vitória, e esta carga de Vitória, depois ela é colocada em outro navio para o Porto de Santos. Muito bem, este outro navio para o Porto de Santos não é do mesmo armador, não tem a mesma cobertura inicial de conhecimento de transporte marítimo. Então, esta carga, pela lei brasileira, obrigatoriamente terá que vir num navio que faz cabotagem, porque o navio que faz cabotagem, ele tem que ser um armador brasileiro, tem que ter bandeira brasileira e tem que ter um registro no Brasil, de que faz o tráfico de cabotagem. É óbvio que existem algumas exceções permitidas na legislação, mas basicamente é isto. Então, este tipo de carga que vem do exterior, qualquer porto do exterior, descarrega, como nosso exemplo em Vitória, para seguir para Santos, este caminho de Vitória para Santos é chamado feeder, porque essa carga vem num navio de longo curso, descarrega e vem para o Porto de Santos para ser desembaraçada no Porto de Santos em um navio de cabotagem. Esta carga que vem no navio de cabotagem não é uma carga de cabotagem. Esta carga ela não foi desembaraçada no Porto de Santos, no Porto de Vitória.
Esta carga é direcionada ao Porto de Santos, portanto, o seu desembaraço é no Porto de Santos. Então, o trajeto Vitória ao Porto de Santos é o que nós chamamos de sistema Filia. Muito bem, feito essas considerações, o que é um transporte de longo curso, o que é um transporte de cabotagem, vamos ter um outro conceito agora do que é um navio Trump e o que é um navio liner. E para falarmos desse conceito, nós temos que voltar um pouquinho na história, entender um pouquinho o que acontecia até a Segunda Grande Guerra Mundial. Até a Segunda Grande Guerra Mundial, nós já tínhamos alguns navios específicos para transporte de líquido, transporte de granel, mas a grande maioria eram os navios chamados multipropósito. O que são navios multipropósito? São navios que em seus compartimentos de carga tanto pode levar a carga fracionária, chamada carga geral, pode levar a carga líquida, possuem tanques para carga líquida, os seus porões podem carregar carga a granel, bem como os seus porões podem carregar, em alguns deles, é claro, carga frigorificada. É um navio que comporta transportar vários tipos de cargas, vários tipos de mercadoria. Muito bem, isto era até a Segunda Grande Guerra Mundial e foi intensificado muito esse tipo de navio durante a guerra. Por que foi intensificado durante a guerra? Porque durante a guerra tinha um problema muito sério. Que problema era este? Os navios, quando transportavam mercadoria, principalmente para a Europa, eles eram atacados, eles iam a pique, eles iam ao fundo. Então eram navios que transportavam todo tipo de mercadoria. A sua carga é uma carga muito diversificada. E houve uma necessidade de reposição desses navios. E o americano, principalmente o americano, começou a construir navios curto prazo de construção muito rápida para poder suprir essa necessidade. Muito bem, a guerra acabou. A guerra acabou e nós experimentamos o que é chamado, na história, boom da economia. O que é o boom da economia? A economia deu um salto gigantesco na final década de 40, início década de 50. Esse salto muito grande foi porque a Europa ela tinha uma necessidade de ver as suas cidades, a sua economia reestruturada. Precisavam de quê? Muita matéria-prima. Não só matéria-prima, ela estava destruída, não tinha fábrica, mas também o produto acabado. Produto do setor primário e produto do setor secundário da economia. O que aconteceu com isto? A frota mercante mundial ela não comportava a demanda que exigia por transporte. Ela não comportava isto. Então o armador, para poder aproveitar esta oportunidade, para poder se solidificar no mercado, ele teve duas formas de poder atender a este boom da economia. A primeira delas foi a especialização. O que é a especialização para o transportador marítimo? Aquele transportador marítimo que estava acostumado a pegar todos os tipos de carga, ele tinha que visar apenas um segmento. E o que é todo tipo de carga? Todo tipo de carga que ele estava acostumado era uma carga que era uma produção que não dependia da sazonalidade, como por exemplo, hoje em dia, um celular, um óculos, uma camiseta, um smartphone. Isso são itens que a indústria ela não depende de sazonalidade, ela sempre produz. Então existiam armadores que tinham a tendência de querer este tipo de mercadoria, este tipo de carga, que não dependia de sazonalidade. Ele poderia programar o quê? Escalas regulares. Ele podia descarregar em portos, os mesmos portos sempre. Ele tinha o quê? Uma clientela fixa, uma indústria fixa, que nada mais é do que o setor secundário da economia naquela ocasião.
Muito bem, mas existiam aqueles armadores que se sentiam mais confortável em transportar aquele tipo de carga que necessitava obrigatoriamente de uma sazonalidade. Matéria-prima, commodities, por exemplo, laranja tem sua época, a soja tem sua safra. Esses tipos de armadores, eles não se incomodavam com escalas fixas. Eles gostavam de escalas móveis, em portos alternados, aonde tinha carga para eles transportar. Por que isso lhes atraía? Porque eles podiam, com isso, aproveitar o momento. O frete não era o mesmo para todos. O frete era pelo momento. Ao passo que o outro tipo de armador, o frete era dado para todos daquele porto, para toda aquela comunidade. Não havia uma disparidade no frete. Muito bem, os armadores, aqueles tipos de armadores que se preocupavam em ter uma escala não regular, aqueles armadores que queriam frete, que queriam a oportunidade, se valer da oportunidade, aqueles armadores que queriam a sazonalidade, começaram a ser chamados de Trump, que até hoje são chamados assim. E aqueles armadores que tinham linhas regulares, fretes comum a todos, e que se preocupavam com aquele tipo de carga que tinha durante todo o período, todo o ano, passaram a ser chamados de liner. Então, quando falamos em Trump e falamos em liner, basicamente, para um efeito didático, vamos considerar Trump como carga do setor primário da economia e liner, setor secundário da economia. Continuando, e como é que isso se deu, de forma prática no comércio, no transporte, após a Segunda Guerra? Após a Segunda Guerra, houve a necessidade de especialização. Se eu sou um navio, se eu pretendo utilizar o sistema liner, eu vou me dedicar ao setor secundário da economia. Vou construir navios que atendam a este setor. Se eu vou me dedicar ao sistema Trump, eu vou me dedicar a matéria-primas, commodities. Então, eu vou construir navios dedicados a esse setor. Se eu tenho, por exemplo, minha especialidade vai ser petróleo, então vou ter navios exclusivos para petróleo cru. Se eu tenho conhecimento, se eu conheço o mercado de produtos claros, que são derivados de petróleo, eu vou construir navios para derivados de petróleo. Se eu tenho facilidade, se eu conheço o mercado, por exemplo, especial de suco, transportar vinho, eu vou construir navios para suco e para vinho. E assim foi feito. Foi feita a especialização. Cada um procurou o seu segmento. Só que, na carga geral, havia um problema. Como é que vou me dedicar a fazer um navio exclusivo para carga geral, se a carga geral tem uma gama muito grande de embalagens, uma gama muito grande de formas de transportar? Muito bem, a solução do armador ele encontrou numa coisa chamada produtividade de frota. O que é a produtividade de frota? Vamos entender o que é a produtividade de frota primeiro. Produtividade de frota é um índice de desempenho do armador, um KPI. O armador ele tem que fazer por ano X toneladas, X de frete para poder o quê? Ver o seu orçamento cumprido. Desse orçamento ele pode ter prejuízo ou pode ter lucro. Então ele controla muito bem a sua produtividade de frota, que basicamente a produtividade de frota ele vê sobre alguns aspectos, alguns fatores. Primeiro fator, tempo de mar. Se um armador ele tem um navio que leva de tempo de mar daqui à Europa 11 dias, aquele armador que leva daqui à Europa 10 dias, ele tem uma produtividade de frota muito melhor. Então o tempo de mar é importante para o armador para definir sua produtividade de frota. Outro fator, deadweight. O que é deadweight? É o porte.
é quanto uma embarcação, um navio, consegue carregar de carga. Exemplo, navio tem 20 mil toneladas de deadweight. Significa que, retirando peso da tripulação, combustível, água, provisões, o que resta é carga que ele pode transportar. Como esses itens que eu falei, provisão, tripulante, combustível, óleo e água, é muito pequeno, nós nos habituamos a falar que um navio que tem um deadweight de 20 mil toneladas, ele consegue transportar 20 mil toneladas, ok? Mas é próximo disso, vai ser algo em torno de 19 mil e alguma coisa, ou 18 mil e alguma coisa. É desprezível quando falamos assim numa produtividade de frota. Então, este tamanho de navio, este deadweight do navio é importante. Por que ele é importante? Porque um navio que tem 20 mil toneladas de deadweight e ele vai fazer anualmente 5 viagens, ele consegue no máximo no ano com o navio transportar 100 mil toneladas. Ao passo, se eu tiver um navio, por exemplo, com 15 mil toneladas só de deadweight, eu vou ter muito mais viagens a serem feitas durante o ano. Muito mais viagens significa o quê? Custo. Custo com mantimentos, com combustível, com atracações, desatracações, práticos e tantas outras necessárias para essas viagens extras. Muito bem. Outro fator. Nós falamos já em tempo de mar, nós falamos já em deadweight. O outro item seria o quê? Velocidade do navio. Ora, eu posso ter a mesma distância, eu posso ter a mesmo deadweight do navio, mas a velocidade do meu navio, ele vai influenciar muito. Se eu tenho um navio, eu preciso percorrer 5 mil milhas, e meu navio tem uma velocidade de 20 nós por hora, ou 20 milhas por hora, eu vou fazer durante o ano X viagens. Agora, se esse mesmo navio, minha velocidade é menor, eu vou ter que fazer o quê? Muito menos viagens durante o ano. Se eu fizer menos viagens durante o ano, obviamente a minha produtividade de frota cairá e muito. E o último item é o tempo de porto. Nós temos o tempo de mar, temos o tempo de porto. É o tempo que um navio vai ficar à espera para uma atracação. É o tempo que um navio vai ficar operando numa carga ou descarga. Então, este tempo é importantíssimo para o armador, porque dependendo do tempo que ele gasta no porto, ele pode deixar de fazer durante o ano uma viagem. Tá? Então, isso também é importante. Muito bem. O que então que o armador pensou? Ora, tem um pós-guerra, tem um boom da economia, eu não tenho tempo hábil de projetar, de mandar construir, fabricar um navio para poder colocá-lo no mercado. Não tenho este tempo. Se eu fizer isto, talvez eu perca o momento do boom da economia, momento em que tem mercadoria, carga, bastante no mercado para cada armador. Tudo bem, como é que eu faço isso a curto prazo de tempo? Ele pensou então, já que não podia, o tempo de um porto a outro ele não tem como diminuir. O seu navio é o mesmo, ele não tem tempo de construir outro. Já que é o mesmo navio, a velocidade é a mesma. Então aquele tempo que ele tem no mar, ele não tem como alterar. Mas ele tem sim o tempo do porto. Este tempo do porto, ele pode fazer alguma coisa, tomar algumas providências para encurtá-lo. Então o que ele pensou? Ele pensou na unitização. E a partir da Segunda Grande Guerra, começou o armador a pensar em produtividade de frota no sentido da unitização. O que ele tinha várias embalagens de carga para serem manuseadas, ele simplesmente fez o quê? Arrumou uma forma, um meio de fazer uma única lingada, um único conjunto de embalagens para ser embarcadas por vez. E aí também que surge o nosso container.
a ideia de que num cofre de carga eu posso colocar o quê? Várias cargas menores, para que sejam movimentadas de uma vez só. Apenas para termos ideia do que isso representa, vou dar em números, falar em números. Se nós voltássemos na década de 70, olha que eu estou falando 15 anos, 15 não, mais, 25 anos após a guerra. Década de 70, se nós pegássemos o Porto de Santos, uma ideia para fique mais fácil para todo mundo, 3.000 toneladas de café em sacos. Ora, 3.000 toneladas de café em sacos, onde eram estivados saco por saco no interior de um porão, e nós conhecemos o Porto de Santos, sempre chuva, sempre com intempéries. Um navio para carregar 3.000 toneladas de café no Porto de Santos, ele levava mais ou menos uma semana, 7 dias, tá? Com bom tempo, se chovesse muito pouco. Essas mesmas 3.000 toneladas, se nós pensarmos nos dias atuais, elas são embarcadas no quê? Em contêineres. Contêineres, cada um em média, com 30 toneladas. Isso dá 100 contêineres para movimentação. E o que é 100 contêineres para movimentação hoje nos terminais? Apenas 1 hora de trabalho. Então passamos de uma semana de trabalho, no exemplo que estou dando, para apenas 1 hora de trabalho. Então podemos ter a noção de quanto a unitização, quanto o container veio e reduziu esse tempo de permanência do porto. E esse diminuindo esse tempo de permanência do porto, o armador, o seu navio, pôde fazer muito mais viagens durante um ano do que fazia antes de ter esse sistema de unitização. Eu estou falando sistema de unitização porque é o que nós encontramos nos livros. Eu, particularmente, não concordo que o container é um sistema de unitização. O container é um equipamento, né? Eu não consigo imaginar que colocar um iate, um transformador ou um container com líquido a granel, isso seja unitização. Não é. É utilizar o equipamento do navio. Mas muitos livros ainda vamos encontrar sistema de unitização. Muito bem. Então são esses dois fatores que fizeram a modificação da forma de pensar e de agir do armador. Foi a especialização, navios específicos para aquele tipo de carga, como nós temos o container, o navio full container, como temos o navio ro-ro, como temos os navios de projeto, como temos os navios para transporte de celulose, como temos uma série de outros navios dedicados a um tipo específico de carga. E nós temos, por outro lado, a unitização. A unitização que, de certa forma, deu origem também à construção desses tipos de navios especializados, específicos para determinada carga.